na situação da idolatria, eles não chegaram a se arrepender. E muitas vezes é assim, nossa vida. Muitas das vezes nós caímos, levantamos, a gente fala assim, mas é pecadinha, besteira, é só foi um pensamento, foi somente alguma coisa no coração que veio aqui no momento e tal. Mas o fato de nós pensarmos, o fato de nós realmente estar aqui no nosso coração pensando algo, né? A gente pode citar alguns exemplos, sensualidade, podemos citar alguma ódio, ou você não gosta de um irmão, aquele irmão, ou um amigo seu, né? E assim, muitas das vezes Deus vem tratando. Eu quero dar um testemunho da minha vida, que para mim está sendo muito difícil, né? Os irmãos sabem que minha mãe está comigo, tenho tratado dela em casa. Mas a questão é que eu e a Shirley, que é minha esposa, não temos tido muita intimidade, no sentido de ter diálogo, comunhão, porque a minha mãe está conosco, né? E quem é casal sabe que muitas das vezes tem uma pessoa, ainda que seja sua mãe, seu pai, alguém junto, muitas das vezes você não tem aquela liberdade de você estar junto com a esposa, a liberdade de você abraçar a tua esposa, a liberdade de você conversar, a liberdade de você meditar na palavra junto, a liberdade de você orar. E muitas das vezes, quando isso consigo fazer, já é muito tarde e a gente já está cansado, e nós temos buscado algumas soluções. A gente tem acordado de madrugada também para orar, eu também, sabe? Então são algumas, provações que Deus tem colocado na nossa vida, e muitas das vezes eu fico assim, chateado, triste, obviamente, ainda que seja minha mãe, sabe? E Deus tem me tratado, porque você tem que amar a tua mãe. Ela não é uma estranha que está na minha casa, ela é a minha mãe que está na minha casa. E está sendo difícil porque ela está tendo um pouco de surdez, às vezes não entende o que a gente fala, e às vezes ela não consegue pronunciar corretamente ainda, porque devido ao AVC isquêmico que ela teve, né? E assim tem sido o nosso dia a dia. Não é só essa questão, mas a questão é que eu tenho que ter a questão do trabalho, que não tenho tido como trabalhar. Até uma vez encontrei com a Adriana no parque, tenho acompanhado minha mãe no parque, tenho feito as coisas de casa. Eu virei um doméstico. Eu lavo roupa, faço comida para minha mãe. Então, eu falei, Deus sabe todas as coisas. Ele que sustenta. E eu tenho colocado todo o meu coração, entregado todo o meu coração o dia de hoje. Não de amanhã, é hoje. Amém. E Deus tem nos sustentado. Glória a Deus. Esse é o testemunho que eu tenho vivido diariamente na presença do Senhor. É hoje. Hoje o Senhor me abençoou. Hoje eu tenho a vida que eu posso adorar, contemplar e agradecer a Deus de tudo que Ele tem feito na minha vida. E a vida da minha mãe. Amém. Então são momentos assim que Deus tem me ensinado através da minha mãe. Estou sendo tratado para colocar mais amor no coração. Porque quando você está distante, muitas das vezes, é muito fácil dizer que eu te amo. Mas quando você está perto, passando situações adversas, situações que você... porque como eu não sou idoso, você não sabe como é que uma pessoa de idade de 84 anos de idade. Eu não sei se eu vou chegar a essa idade também, mas a gente sabe que posso chegar a ter essa idade e ter os mesmos problemas, até piores, que minha mãe tem sentido. Por isso que Deus tem tratado o meu coração para amá-lo, para cuidá-lo, zelá-lo daquilo que realmente a possibilidade, dentro daquilo da minha possibilidade, que Deus tem nos abençoado. Então, às vezes eu perguntava para o Senhor, né? Ô Senhor, me ajuda. E Deus tem me ajudado grandemente, porque eu tenho tido oportunidade de buscá-lo em todo momento e glorificar o Senhor. É por isso que Deus ele não entrega a glória dele para ninguém. Não. É por isso que como é gostoso a gente estar na presença do Senhor e
glorificado. E no primeiro encontro dos homens, desde aquele momento, eu tenho orado intensamente. Eu tenho buscado, às vezes eu ligo para o pastor Luciano e falo assim, nossa, como é bom estar na presença de Deus. Eu fico horas na presença de Deus. Como eu consigo? Senhor, é o Senhor que me capacita. Porque de mim mesmo não tenho nada, não tenho força. Mas é o Senhor que me capacita na oração, na palavra. É o Senhor que me dá sabedoria, conhecimento, graça. É tudo dele. Nada é de mim. É por isso que eu louvo a Deus. Por tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Glória a Deus. Apesar das dificuldades, das adversidades. Mas eu me alegro no Senhor. Amém. Não importa as provações, tribulações que nós venhamos a passar na nossa vida, mas que estamos fortalecidos na fé, na graça, porque Ele nos sustenta. Ele nos sustenta. É dessa maneira que eu creio. É dessa maneira que eu tenho vivido meu dia a dia. Amém? Eu agradeço a Deus realmente por essa oportunidade de minha mãe estar aqui conosco, nossa igreja, porque eu acho que uma das coisas que mais me alegra é quando a família serve o Senhor. Quando a família está realmente servindo o Senhor. Isso, para mim, não há preço. Nada paga isso. Nada. Só o sangue de Jesus na nossa vida. Amém? E também, eu agradeço também a oportunidade, né, meu amigo, conheço ele desde acho que 18, 17 anos. Ele era magrinho. Acho que era magrinho, como, acho que igual o Reinaldo. Né? E ele, na casa dele, ele pedia as orientações, né? E na sua ingenuidade, ainda na sua mocidade, ainda, né, pedindo orientações. E conheci muito o pai dele, trabalhamos junto, né? Pai dele, que hoje ele está lá no Paraíso, né, junto com o Senhor, e foi assim, tremendo a obra que Deus fez na vida do pai dele, nós trabalhamos junto na obra, e foi o pai dele que inclusive falou assim para mim, óbvio, se você não tomar posição, você vai para o inferno. E falou assim na minha cara, e foi mesmo, porque nessa época eu estava afastado, estava estudando concurso público, e eu só queria saber de estudar, né? E um dia eu fui visitar o pai dele, ele chegou, me chamou, e falou, vamos conversar. E ele falou assim, Luiz, se você não tomar posição, você vai para o inferno. Eita! Simples. Na lata. É simples assim. E aquilo ali tocou no meu coração. E toca mesmo, porque eu não levo aquilo como desaforo. Pelo contrário, ele vem de uma pessoa que o estima. É como vem dele, do pastor Tiago, do pastor Edgar, quem for que seja aqui, dos irmãos que estejam aqui, se falar uma palavra de verdade, puxa, Senhor, você se arrepende. Você se arrepende. Mas ainda demorou um pouco para. Como nós somos como ser humano, nós somos falhos demais. Achamos que a misericórdia de Deus vai durar por eternidade e você acha que vai para o céu assim mesmo assim. E não é assim. Não é assim. Né? Mas eu louvo a Deus pela vida do pai dele, da vida do Luciano, de toda a sua família, porque tem nos ensinado e temos caminhado junto, né? E eu glorifico muito, né, a Deus pela sua vida. Eu vou passar agora então, né, esse tempo aí eu agradeço pelo convite que você aceitou e está aqui junto com a gente, né? E que Deus possa realmente abençoar realmente essa. Falou, pastor, vamos orar nesse momento e que Deus possa usá-lo. Eu falei. Eu falei assim 40 minutos, mas é 3h30 da tarde. Porque essas coisas não acontecem quando você chega. Pode entrar na conclusão das 3h30. Obrigado, desde já. Deus abençoe os irmãos. Obrigado pelo carinho, pastor Edgar, pela confiança. E o Wilson, meu amigo, eu sei que o que tirou o sono dele foi
a confiança de vir pregar, né? Será que ele vai pregar mesmo? Será que não vai? E tira o sono. Mas desde já agradeço meu amigo de muitos anos, padrinho meu de casamento. E amigo, a gente, quando fala amigo, passa-se pelo processo do tempo, né? E aí passa pelo fogo, passa pela água, passa por tudo, né? Não é só na bênção. Passa pelo luto, passa por tudo. E hoje nós podemos dizer que nós somos amigos. Já passei várias fases com ele, como ele passou comigo também. Então, aprendi muita coisa e ainda estou aprendendo. É um leitor nato da Bíblia, orador aí que... E na minha juventude, os irmãos agora perceberam a idade dele, né? Eu aprendi a dirigir, quando eu estava aprendendo, eu peguei a minha carta, ele tinha um Chevette, um Xodó, e eu pegava o 23 de maio, que ele morava ali atrás do Detran, e eu falava, Wilson, me empresta o carro, e ele me emprestava, e eu ficava todo feliz naquele Chevette, realidade dele. E assim foi indo, né, irmãos? E graças a Deus chegamos até aqui, meu padrinho de casamento, na nossa mocidade, eu como líder de jovens, ele cuidou do acampamento dos jovens, um preparador também de acampamento que não tinha igual, depois não teve mais, né? Mas assim, durante o tempo foi muito bom que ele fez, e tudo isso a gente não é currículo, isso é para a glória do nome do Senhor, né? Porque crente não acumula currículo, né? Crente só acumula experiência. Então eu louvo a Deus pela vida do ministério que abraçou esse amigo Wilson, e hoje ele está aqui, responsável por esse trabalho, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pastor Tiago, pastores, irmãos, louvo a Deus. Vamos para a palavra de Deus, agradeço mais uma vez. E os irmãos falaram de não dormir, e a vida do pastor é não dormir. Eu não escolhi ser pastor, Deus me escolheu. Eu sempre fugi, mas um dia Deus falou, sai da sombra. Ele não me falou, você ele me jogou, toma, vai. Estava morando em São Paulo, estava tudo bem, estava na igreja onde tudo funcionava, tipo aqui, né? Tudo funciona. Quando eu chego na igreja tem músico maravilhoso, som maravilhoso. Aí Deus pega, manda para o interior, leva meu pai embora, leva minha mãe embora, e Deus fala, você não entende nada do que eu faço. Rasgou a minha vida aqui em São Paulo, não me colocou, ele não pediu. Ele falou, você vai ficar aqui. Eu falei, tá bom, né? 2 anos, estou lá no interior, uma cidade de 27 mil habitantes, sou pastor auxiliar, pastor José Ramiro, hoje é o prefeito, não tem tempo, o pastor Edgar conheceu ele, um menino novo, 35 anos, prefeito da cidade, e ele quando convidou para ser pastor auxiliar, ele me disse, se eu ganhar para prefeito, você me ajuda? Falei, se você ganhar, e for vontade de Deus, e acho que Deus fez assim, agora é a minha vez. Você sempre fugiu, agora eu vou carimbar. Ele ganhou para prefeito e eu fiquei como auxiliar. Só que a bomba ficou para mim, né, irmãos? E a bomba ficou para mim. E essa semana inteira, irmãos, foi semana de hospital, a gente correndo atrás com os irmãos. O irmão sofreu uma queda de 4 metros de altura, quebrou perto do cóccix aqui. Um livramento de Deus, eu correndo com o médico, a esposa desesperada, não sabia como lidar, e 3, 4 dias, madrugada dentro. Quando foi quinta-feira, uma irmã da nossa igreja internou para ganhar um neném, 7h30, tudo bem, tudo maravilhoso, 7h30 para ganhar um neném, 9 meses, recebi a ligação do esposo, falando, pastor, corre aqui no hospital, que a Letícia, o neném, quando os médicos abriram para fazer a cesárea, o neném estava morto. E ontem eu estava vindo para cá e a gente ficou naquele impasse, como nós vamos fazer, esperar dar o horário para ver se a gente ia fazer o culto fúnebre, né, ou não.
e a família decidiu levar para Botucatu para fazer biópsia ou autópsia, obrigado. Para fazer a autópsia, aí eu liguei para ela, dei toda a assistência, ela falou, eu não vou enterrá-lo, vou primeiro fazer hoje a autópsia, vai ser feito, imagina isso para a família, né? E a gente está aqui, e a gente, como sabe, o pastor sofre, né? Junto com a igreja. E estamos aqui com o coração apertado, mas ao mesmo tempo o pastor bate palma no aniversário, chora com os que choram, prega para pregar, enterra o pai, enterra a mãe e continua dando glória, porque a obra do Senhor não pode parar, né? E eu agradeço vocês, porque eu conheci uma família, eu aderi vocês como minha família. O pastor não é um pai, eu conheci um pastor. Então, obrigado, Tiago, e os filhos que vocês já são filhos e os da igreja, mas quando eu ouvi do Wilson, eu já admirei. Quando eu só ouvi igual Jó, né? Conhecia só de ouvir falar. Quando conheci, me apaixonei. Quando ele foi lá, amei. Então, que esse amor continue, pastor. Muito obrigado. E que a gente continue fazendo parte dessa família. Não sou nenhum pregador, não sou nenhum doutor, mas aquilo que Deus colocou no meu coração eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu falei, Senhor, o que eu vou falar? O Senhor falou, fala aquilo que eu colocar na tua boca e fala aquilo que você já viveu. Então é isso que eu quero falar. Amém. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Glória a Deus. Amém. Capítulo 19. Diz assim a palavra do Senhor. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como um deles. E que vendo ele se levantou e para escapar com a vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu o seu ânimo à morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu, debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava com um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprida te será a caminhada. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso, Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia as fontes, e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento,
E depois veio um vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aí, Elias? E disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei a buscar buscam a minha vida para matarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge Azael rei sobre a Síria. Amém? Amém. Uma passagem bem conhecida dos irmãos. E ontem eu fui para a casa da minha cunhada, cheguei, fui para a casa dela, e não tive tempo. O Senhor já tinha ministrado a palavra no meu coração, e eu falei: meu Deus, eu preciso ler, eu preciso orar. E cheguei, já era umas 9 horas na casa dela, pedi licença, fui orar, e aí ela desceu na sala, eu estava 2 horas da manhã acordado, e ela: mas cunhado, você não vai dormir, você vai acordar cedo. Eu falei: faz parte. Quando foi 3h30, a gente deitou um pouquinho também, e graças a Deus estamos aqui renovados. Amém. E o Senhor, Ele não chama super-heróis. O Senhor chama pessoas de carne e osso. Às vezes nós achamos que podemos fazer além daquilo que nós achamos que podemos fazer. E nós vemos que uma passagem que Elias aqui, Deus ele começa a falar com Elias, porque Elias tem um chamado e um propósito na vida dele. No capítulo 17 vemos Elias, um profeta corajoso, um profeta que veio, profetizou, ressuscitou o filho da viúva, multiplicou o azeite, um profeta que agora ele estava diante da adversidade, mas ele acreditava no Deus que ele estava pregando, um profeta ousado, corajoso, um profeta que ele sabia que Deus de Israel tinha chamado ele para um propósito. Mas porém agora nós chegamos no capítulo 19 e nós vemos um Elias que sobe ao monte. Antes, no capítulo 18, nós vemos um Elias que sobe até o Monte Carmelo, e ali no Monte Carmelo ele se depara com 450 profetas, na verdade 850, 400 de Azera e 450 de Baal, ou ao contrário, e ali estão os 850 profetas, e ele está só, e aquele homem de fé, corajoso, aquele homem atacante que fala: pode mandar a bola no peito que eu vou resolver a parada aqui, deixa comigo, é eu mesmo, eu sou o cara. E nós vemos o Elias que vai fazer a diferença. Meu Deus do céu, está diante de 850 e agora ele só, e ele não teme. Na verdade ele começa até a tirar um pouco de sarro, começa até a zombar, e ele começa a dizer para os profetas: e aí, cadê o seu Deus que não responde, preparando o altar? Por causa que o povo de Israel também já tinha mesclado Deus, já tinha colocado deuses estranhos, que era Jezabel trouxe o Deus de Baal para adorar com o Deus de Israel, mesclaram os deuses, e ele diz: olha, vamos fazer o seguinte, então vocês querem adorar Baal? Então prepara o altar de vocês aí. Prepararam o altar. Eu estou resumindo a história porque eu não quero os irmãos cansativos, mas prepara o altar de vocês aí, vê o que vocês podem fazer. Prepararam o altar, começaram ali a bater o tambor, pularam, fizeram o que tinham que fazer, se rasgaram, se cortaram, sangrando, e a Bíblia diz que ele ficou ali, né, esperando, sabedor e conhecedor do Deus que ele
conhecia e ele sabia que Deus era um Deus do já, e em qualquer momento Deus ia fazer alguma coisa. Ele tinha convicção do Deus que ele servia. E de repente é esse Elias que nós estamos vendo. Imagina você naquele cenário, você vendo Elias daqui lá no monte, você vai falar, não, Elias vai morrer, né? Não é possível, esse cara é louco. Elias, você vendo Elias lá no monte, e Deus abre aquela visão para você em 3D, e você começa a ver, Elias vai morrer, Elias vai passar vergonha, Elias, você é doido, Elias, para que você vai fazer isso? Você vai, mas Senhor, Elias tinha convicção naquele momento do Deus que ele servia. A convicção estava exatamente no coração de Elias, e ele dizia aí, não vai acontecer nada, e bate, corre, pula, e nada, e se rasga, e aí, seu Deus não vai responder? Grita mais alto, talvez o seu Deus está dormindo, ou está viajando, ou foi para a França, ou foi, vê aí, ó, nada. De repente Elias se levanta, dá licença um pouquinho, vocês quebraram o altar, deixa eu arrumar o altar aqui. Ele arruma o altar, pega a oferta que vai oferecer a Deus, que não pode ser imaculada, tem que ser uma oferta verdadeira, uma oferta de coração, uma oferta que tem que ser espontânea, alegre. Ele coloca a oferta dele sobre o altar, arruma todo o altar que estava em ruína. Imagina o altar todo quebrado, e ele já arruma pedra por pedra, coloca ali o sacrifício, e ele faz uma oração simples e eficaz. Senhor, responda-nos, ó Deus. E Deus, a Bíblia diz que Deus, acho que já estava lá esperando. Elias, vai chegar a sua vez. Calma, Elias, vai chegar a sua vez. E Elias talvez ansioso, Senhor, eu quero mostrar quem eu sirvo. Eu quero mostrar, tipo, Senhor, igual os crentes de agora, né? Senhor, eu quero, o Bolsonaro vai ganhar, tem que ganhar, Senhor, porque eu quero esfregar na cara dos homens mesmo. E Deus fala, mas não é assim, é na hora certa. Irmãos, nada foge do controle de Deus. Amém. É isso que a gente está aprendendo nesses dias de hoje. Mesmo pode estar no governo da esquerda, que nós não queríamos, ou nós não queremos, não é verdade? Mas tudo está no controle de Deus. Sabe o que o Senhor manda te dizer? Descansa o teu coração. A bolsa do céu, ela não é variável. Ela é estável. Quando o Senhor decide te abençoar, abençoado você está. Quando o Senhor decide abrir a porta, quantas crises vocês já passaram? Quantos momentos vocês já passaram e vocês não dependiam de bolsa nenhuma, de bovespa nenhuma? O Senhor, Ele abriu um bom tesouro no céu e te abençoou. Quantas vezes você achava assim, como vai ser esse mês? E de repente Deus abriu o céu e você, da onde menos esperou, Deus mandou um cliente até você e você falou, eu não acredito. E o Senhor falou, você não estava esperando o momento, você não orou, agora eu me levantei do trono e mandei até você aquilo que você precisava. Porque, irmãos, na nossa vida há esse gráfico, nós somos homens naturais. Ainda que nós estendemos a mão, glorificamos, adoramos a Deus, mas esse gráfico de fé, uma hora nós acreditamos, mas ao mesmo tempo nós vamos duvidar. João aconteceu isso. Manda chamar, vê se realmente ele é o Cristo. Verdade. Manda saber se realmente ele é o Cristo. João Batista o batizou e agora ele duvida. Será que nós somos diferentes? A nossa fé, ela passa por essa... Se colocar o gráfico, meu Deus, o meu coração vai ficar oscilando direto. E aí o Senhor agora responde a oração de Elias, e o Senhor acaba com todos os profetas de Baal, de Azera, e Jezabel, furiosa, ela diz assim no capítulo 19, nós estamos falando de um profeta que estava diante de 850 profetas, e agora, então Jezabel mandou um mensageiro. Irmão, não dá para acreditar.
E Elias disse-lhe, um mensageiro a Elias, e disse-lhe: assim me faça aos deuses, outro tanto, de certo amanhã a esta hora, Elias, você vai estar morto igual a esses profetas que morreram. Irmão, como é que pode? Você veio, perturbou, acabou com meus profetas, acabou com meus altares. Eu queria misturar outros deuses com o seu Deus e não deu certo, acabou com a minha estratégia. Quem sabe Deus está falando com a gente hoje. Os profetas, os deuses aí de Baal lá no PT, caia por terra em nome de Jesus. Aleluia. Pode querer misturar, mas o nosso Deus é maior. Amém? Aleluia. E vendo tudo isso, e o que vendo ele levantou-se para escapar com vida. Ele diz: eu não vou esperar essa mulher não, ela é tinhosa, irmão. Dura coisa é a mulher. Dura coisa é quando uma mulher. Você vê um exército de profetas, mas quando o recado chegou para ele, uma mulher estreitou o negócio. Ficou estreito. Porque quando a mulher fala, Acabe era o rei e não mandava. Era o Zé Ruela na linhagem. Não mandava nada. Irmão, se eu perguntar aqui hoje, quem manda na sua casa? A mulher ou você? Não, responda para você mesmo. Para não dar treta. Eu respondo. Aleluia. E aí nós vemos agora que ele falou: eu vou escapar daqui. Eu vou embora daqui. Porque senão eu vou morrer. Por quê? Porque nós vemos agora um profeta que se intimida por uma notificação que chegou até ele, dizendo: olha, Jezabel mandou dizer que você, esta mesma hora, você vai morrer. E ele vai embora. Porque, irmãos, aí começa a vir aquilo que nós chamamos, que nós estamos vivendo nos dias atuais. Que a maioria, ou a grande maioria, está vivendo, chamado ansiedade, que leva à depressão e leva a outras síndromes. E aí nós vemos que Elias aqui, ele começa a andar. Quem sabe a ansiedade dele chegou a tão extremo, que ele começou a andar, e aí de repente a Bíblia nos diz que ele se assentou debaixo de um zimbro, pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, Senhor. Quer dizer, ele já estava malzão, já estava ruim, e ele diz: já basta, Senhor, agora, Senhor, tira a minha vida. Sou eu melhor do que meus pais? Então já basta para mim. E ele deitou-se, irmão, isso já pontuava aqui que ele já estava no estado de ansiedade para depressão extremo. Deitou e dormiu. Sabe quando você fala assim: eu já morri? Eu nem sei se realmente eu vou acordar. Elias aconteceu isso. E ele deitou debaixo de um zimbro. E então um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava o pão cozido. Que chique, meu Deus. O pão cozido sobre as brasas, e a botija com água, e comeu e bebeu. E tomou e tornou a deitar. O negócio estava, irmãos, nem a cefalexina, não é a cefalexina, a outra lá para depressão tem uns remédios aí que eu esqueci o nome. Fluoxetina, obrigado, é isso, meu irmão. Já tomei, viu? Nem a fluoxetina estava adiantando para ele, nada estava. Ele deitou e dormiu. Comeu. Quem já comeu e dormiu aqui? Você come que você nem sabe. A mãe ou a esposa falou: vai, levanta para tomar banho. Você vai no outro dia: eu não tomei banho? Lógico que não. Do jeito que você estava, você já foi para a cama. Aí você fala: nossa, mas eu pensei que eu tinha jantado, já tinha tomado banho. Às vezes você comeu, tomou banho, mas o cansaço era tanto extremo, exaustão terrível, que você deitou e dormiu. Elias estava assim. E mais uma vez, Deus ele insiste em Elias. Desce o anjo de novo, dá água para Elias e diz assim: come e bebe, porque grande é a tua caminhada. E a Bíblia diz que ele comeu e bebeu, e durante 40 dias ele andou.
e foi para o Monte Horebe, que era o monte de Deus. Sabe por quê? Essa comida, é o que o pastor acabou de dizer, era comida direto do céu. Porque, irmão, fisiologicamente, nós acabamos de comer aqui. Eu, gordinho aqui, no máximo, deixa eu ver, meia hora aqui eu aguento. No máximo, meia hora dá para aguentar. Agora, 40 dias, irmão, tem que ser do céu. Tem que ser do céu. Diz que ele andou 40 dias para chegar até Horebe. E aquela comida e aquela água deu força para... Tem que ser do céu, irmão. Nós chegamos, às vezes, aqui nesta casa de oração. Às vezes nós chegamos na extremidade da nossa vida. E quando nós chegamos aqui, a palavra de Deus é liberada. Através do louvor, através da palavra. E a palavra que é liberada aqui não é palavra do homem, mas é palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quando é liberada, você não vai caminhar só uma semana, você vai caminhar para a vida eterna. Porque é uma palavra que jorra do céu e ela vai jorrar dentro de você. Sabe por que você não desistiu? Porque a palavra que está dentro de você te motiva dia após dia você continuar. Por isso, irmão, eu digo para você nesta manhã, seja firme, constante e corajosos, porque a comida que você está comendo nesta manhã, amanhã você vai comer também domingo, para você continuar a sua semana, para você continuar o seu ano, o mês, porque o Senhor ainda vai ser com você, até chegarmos à eternidade. Glória a Deus. O Senhor é conosco. Aleluia. 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 Tiago, capítulo 5, e o verso 17, diz que Elias era homem, sujeito às mesmas paixões do que nós. Ele era sujeito. As pessoas, ou até mesmo nós, sabe o que nós esperamos? Que sejamos super-homens. Belisca aí alguém do seu lado aí, até falar para. Irmão, nós sentimos dores. O pastor vem pregar, o louvor vem ministrar, as irmãs vêm, nem sempre a gente vai estar bem, mas as pessoas querem que você sempre esteja com um sorriso. 9h15 tem que estar no seu rosto. Você tem que estar bem sempre. E na verdade nós que estamos na liderança, nós procuramos sempre realmente estar bem. Quando não está aqui, olha o que acontece. Aí o físico recebe. Aí eu chego na casa do meu amigo hoje e falo, você precisa se cuidar. Por quê? É verdade. Porque aqui nós acabamos comendo e aí vai tendo problemas. Aí é pressão, aí vai sendo outras coisas. Graças a Deus ainda não estou com problema de pressão. Graças a Deus, nem diabetes por enquanto, graças a Deus. Mas eu tenho que me cuidar, eu preciso me cuidar. Então nós precisamos disso. Mas os irmãos querem toda hora se deixar. Ele fala assim, mas toda hora que eu ligo aí, você está parecendo um bombeiro, tem que apagar. Irmão, eu estou falando de uma cidade de 27 mil habitantes. Parece que só tem um pastor e um padre. Quanto nós não chegamos juntos no mesmo lugar. Não tem como. Aí eu tento explicar para ele, pastor. Só que mas lá na nossa igreja, eu falei, mas na sua igreja é uma bênção, meu amigo. Na sua igreja você tem vários pastores, o pastor Edgar é uma bênção, a igreja, é claro, tem os seus problemas. Ou não tem? Nós somos os problemas. Nós somos os problemas. Porque se tudo correr bem, legal. Mas olha lá atrás do palanque, olha lá como é que chama? Nos bastidores para ver como é que está. O pastor está correndo ali, o pastor está aconselhando ali. Eu cheguei numa cidade, irmão, para os irmãos terem ideia, em que o marido, ele tem prazer de ver outro homem transando com a esposa. Meu Deus. É esse o cenário que eu encontrei. Eu estou vindo de São Paulo, a gente sabe de alguma, mas é esse. Eu cheguei numa igreja em que a mulher,
ela vai com o animal e é crente, vai para a igreja. Aqui em São Paulo, graças a Deus, é outro tipo de problema. Mas nós estamos falando de extremos. Eu vou visitar em casas que o pai abusa de criança de 7 anos de idade. E a criança não pode nem olhar para o pastor, a mãe não pode nem olhar. Eu não escolhi, Deus me escolheu e falou, é você. Se Ele me escolheu, Ele está me capacitando para alguma coisa. Ele viu que eu tenho graça para alguma coisa. E ali eu vou tratando, eu vou cuidando. Aí as pessoas vão se achegando. Mas o que está acontecendo? É a graça de Deus, não é nós. É a graça de Deus. Amém. Nós estamos falando de geração, mas eu estou falando de local onde que eu vivo, em que as pessoas não têm prazer igual vocês aqui, ó, num culto de homem, todo mundo é amigo. Na verdade, é um inimigo do outro. O meu pastor é o prefeito, esse dia nós fizemos uma reunião, eu falei para ele, olha no meu olho, eu sou teu amigo, eu não sou teu inimigo. Porque as pessoas que te rodeiam, elas não são teus amigos. Você não é prefeito, você está prefeito. É diferente. Busca os interesses. Olha para mim, eu sou teu amigo, eu te conheço desde quando você era adolescente. Fui seu padrinho de casamento, fui líder seu de mocidade, mas eu te respeito porque você é um pastor instituído por Deus e eu te respeito como autoridade de Deus. Mesmo tendo eu mais maturidade que ele, mas eu respeito como autoridade outorgada por Deus. Deus me ensinou assim. Podia ter 17 anos, mas Deus nos ensina. Sabe por quê, irmão? Nós vivemos muito hoje, a teologia é uma bênção, mas o viver a teologia dia a dia, joelhologia, aprendizado, você andar junto é diferente. A Bíblia é uma bênção. Leia, a Bíblia é a resposta de todas as coisas. Elias, ele era para ser o cara. Ele podia bater no peito, ele podia esfregar em qualquer convenção e dizer, eu sou o cara. Mas agora, no capítulo 19, ele diz, olha, eu estou saindo fora. Eu estou entregando minha carteirinha, eu não quero saber se eu matei 850 profetas, eu não quero saber para a convenção que eu estou devendo, eu estou saindo fora. Porque eu sou homem, eu estou com medo. Essa danada dessa mulher vai acabar comigo. Irmão do céu, fuja das mulheres. Não da sua, pelo amor de Deus. Sabe, irmãos, o maior pecado está dentro de nós. Eu cheguei na cidade e falou, ó, aqui é uma cidade que derruba pastor, hein? O adultério aqui derruba pastor. Foi engraçado. Por que derruba pastor? Não, porque a mulherada vem. Eu falei, tá bom, vamos ver. Irmão do céu, eu já vi, aí eu fui estudar, né? A gente vai fazer um estudo, né? Os pastores tudo sem vergonha, irmão. Aí é ruim, né, pastor? Pastor que não ama a família. Tem um pastor que estava lá fazendo live. Eu falei, tem crente que vai na igreja do homem ainda. Ele estava na 10ª esposa. Falei, meu Deus, como o crente vai lá? Sabe por quê? É melhor ouvir besteira dizendo, eis que eu te digo, toma a chave daqui, a chave dali. Agora a chave para apertar, porque o céu é estreito, ninguém quer. E a palavra de Deus, ela é estreita. Ele é o homem samaritano. Não é verdade? Ele é o homem samaritano. Ele é o homem samaritano, é o contrário, ele é o homem samaritano. Não, e se você for ver o cara, não é nem um Brad Pitt, não, né? Porque se fosse. Aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu falei, não, derruba. Eu falei, gente, o pecado já está na vida do homem. Deu brecha. Vocês já ouviram essa história, vocês são crentes antigos aqui. O pecado não está, eu caí, não. Ele começa no cafezinho lá, você vai na empresa, vamos tomar um café junto hoje, vamos almoçar hoje, vamos sair à noite. Você não tem compromisso, aí você começa a ligar para a esposa, hoje vai ter reunião, hoje eu vou sair porque... Aí já começa a vir a mentira, e nisso o inimigo ele vai trabalhando. Mas o pecado já está dentro de você. Agora, se você abortar o pecado quando ele aparecer, irmão, você não vai fugir.
Você vai ficar onde Deus te colocou e você vai olhar para Satanás e vai dizer: sai de mim, Satanás. Amém. Você vai querer me derrubar, mas você não vai me derrubar. Porque maior é o que está comigo. Eu amo a minha família. O projeto de Deus é a minha esposa, é os meus filhos, e eu vou ficar com eles até o final. Porque o problema não está em quem está do lado. Às vezes o problema é também. Mas se Deus te deu a bênção, trabalhe ela. Vai ajustando ela. Como ela também vai ajustando você. Porque é uma junção, não é isso? É a construção. Eu estou há 25 anos. Estamos aí construindo. Tem hora, irmãos, que é verdade. Eu vou ser sincero. Nós estamos aqui entre irmãos. Tem hora que dá vontade de jogar na parede. E tem hora que ela também tem vontade de jogar na parede. Ou vai falar que não. Às vezes ela fala assim: já vem chegando o Luciano. Meu Deus do céu. Às vezes eu falo: meu Deus, por que a Sandra não vai dar aula hoje? Ninguém arruma uma aula para ela hoje. Sabe aquele dia que você quer ficar em casa sozinho, só? As crianças foram para o passeio, ou foi para algum lugar na escola fazer curso. O Rafael já chega: pai, estou indo para futebol. Valeu, filho. A Vitória: pai, estou saindo, tá? E a esposa: vou ficar com você, amor. Não, amor, hoje vai. Vai para algum lugar. Nós temos que ser sinceros, porque isso é vida. Ou você acha que não? E às vezes, isso não quer dizer que você não vai amá-la mais ou menos. Isso quer dizer que você precisa do teu tempo, e ela também. Porque isso é a junção, é a construção. Mas agora, eu não aguento mais, eu vou trocar. Irmão, se você for toda hora trocar, irmão, não vai caber. Porque às vezes uma é mais bonita do que a sua. Mas o defeito daquela, às vezes, é pior que a sua. E aí não adianta, essa é um violão, mas é cello. Essa é violino, mas o problema é que está desafinado. E aí? Então você tem que olhar e ver o que Deus te deu, dá glória, vai dando glória, e vai dando aleluia, e vai comendo sal, vai comendo salmão, e assim vai indo, até chegar na glória, irmão. Olha para ela um dia e fala: amor, eu te amo tanto, mas toma o meu cartão Black e vai embora. Ela vai amar. Não é o meu caso. No meu caso eu não vou fazer isso não. Vai com Deus. Mas tem esposa, irmãos, que você tem que trazer ela para perto de você. Irmãos, eu vou falar de mim hoje. Com 20 anos de casado, eu cheguei num momento que eu disse assim, trabalhando direto. O Wilson, Deus colocou no meu caminho. Foi uma ajuda para mim, como eu também fui uma ajuda para ele. 20 anos de casado, e eu disse assim: eu não aguento mais, estou trabalhando demais, estou cansado. E sabe quando você chega em casa, e eu vou dar um conselho aqui porque eu vivi isso: não queira comparar jamais a sua mulher com a sua esposa, porque mãe é mãe, ou a sua mãe com a sua esposa, porque mãe é mãe, esposa é esposa. Não tem como uma ser a sua mãe ser a sua esposa ser sua mãe. Não tem como você fazer comparativos, porque são pessoas diferentes. A sua mãe sabe o jeito, mas a sua esposa é diferente, não tem como. E eu tinha muito parâmetro da minha mãe, porque minha mãe sempre foi aquela mulher do interior, chegava, tinha um bolo, tinha o café da tarde, tinha torta, e gordinho, irmão, é isso, quer agradar, é isso. Chegava na sexta-feira, era pastel, o Wilson ia em casa, o Wilson gosta de frango ao molho, né, Wilson? A mãe fazia o frango com molho, e o Wilson comia, e aquela mulher fazia aquela macarronada, e irmãos, era assim. E eu casei com uma mulher diferente. Eu casei com uma mulher que ela não era dada a fazer comida, a especialidade dela era outra, trabalhava fora, mas comida em casa nada. Um dia, 20 anos de casado, eu cheguei, irmão, olhei aquele frango na panela e falei: meu Deus, tem misericórdia. Não tinha um pimentão, não tinha uma cebola, não tinha, sabe, não tinha nada, só um frango grelhado assim, nem na manteiga. Falei: Jesus,
Estou falando de mim, irmão. Jesus, eu não aguento mais. Trabalhando, pagando as contas, ligava para minha mãe falava, filho, conversa com ela, mãe, não tem como, não dá. E nisso o inimigo, ele não perde tempo. Sabe por quê? Ele é estrategista. Enquanto nós estamos vivendo, ele está te estudando também. Elias estava sendo estudado também. A fraqueza dele. Qual era a fraqueza de Elias? O medo. Cara, parecia ser um cara monstro. Um cara que não tinha medo de nada. Mas ele foi atingido no psicológico dele. Uma mensagem de uma lazarenta, de uma mulher, afetou ele. Essa hora você vai estar morto, igual os profetas. Ele fugiu. Foi não, vou morrer. Eu quero a morte, Senhor, eu quero morrer. Igual a Tiririca. Ele pediu a morte. E eu disse assim, a partir de hoje, eu comecei a ver aquilo e eu comecei a deparar a minha mãe, aí eu comecei a ver as amigas do trabalho e eu comecei a ver que pessoas igual à minha vida, os maridos trabalhavam, as esposas também cresciam, materialmente falando, as mulheres cuidavam dos filhos e as mulheres chegavam em casa e aquilo, e você vai deparando e você vai vendo. E eu falava, Jesus, por que a minha casa é diferente? E eu, no final de semana, tinha que sair com os filhos, e tinha que brincar com os filhos, e a minha esposa, porque é reflexo da família dela. Então, cuidado se os que não são casados, primeiro quando for casar, olha lá dentro primeiro, aonde da família, porque lá reflete de lá. E ela não tinha força nenhuma. Eu falava, brinca com as crianças. Eu já estava cansado, fadigado. Vai com as crianças para o parque. As crianças, pai, vamos para o parque. Aí eu pegava, colocava no carro e ia para o parque. Irmãos, eu não aguentava. Eu cheguei na fadiga. Cheguei ao extremo de ansiedade, depressão. Falei, Senhor, não dá mais. Um dia eu peguei, falei assim, Sandra, vem aqui. Eu estou indo embora de casa. Estou indo embora de casa. Mas por quê? Falei, porque eu não aguento mais, não tinha outra mulher, não tinha nada, mas eu estou indo embora de casa. Eu não aguento mais. E você sabe que você fica com medo de ferir a pessoa? Aí você acaba se ferindo? Esse é o maior problema que tem. A melhor coisa é nós sermos amigos, eu aprendi isso. Sermos amigos da nossa esposa. Não é só ser marido. É ser amigo da esposa também. Porque o amigo, às vezes, você é amigo da mulher, da secretária, você é amigo de quem você trabalha, você fala do seu relacionamento para qualquer outra mulher, mas para a sua mulher que precisa ouvir, a gente não fala. E aí, eu aprendi isso depois. Aí eu cheguei e falei para ela assim, ó, para mim é a gota d'água. Eu só te peço um favor. Eu estou saindo de férias agora em julho. E eu estou indo lá para a casa dos meus pais no interior, onde que eu moro hoje. E eu peço para você 15 dias. 15 dias, se Deus não falar comigo, eu vou voltar e nós vamos se separar. Aí ela pegou e falou, tá bom. Mas aquilo doía no meu coração, irmãos. Doía, porque eu não casei para me separar. E eu sabia que eu estava tendo mais dó dela do que amor. E dura coisa é você ter dó. Você tem que ter amor. Dó não adianta. Você ficar com a pessoa por dó não adianta. Por isso que nós temos que estar debaixo da graça, da oração e conversar mesmo, dialogar. Vamos aqui, ó. Vamos deixar nossos filhos com o vovô, vamos deixar com a fulana, vamos deixar com a irmã, vamos deixar com alguém, vamos conversar só nós dois. Hoje eu aprendi e estou podendo falar isso para vocês. Saia para conversar, bate um papo, vamos fazer uma coisa que a gente não faz muito tempo, porque casamento não é só boleto, casamento não é só sociedade,
não é uma parceria de empresa, não. Casamento é além disso, é momento de carinho, é momento de sair com a esposa. É claro que é o momento dos filhos pequenos, é claro, é diferente, mas nada custa pegar os seus filhos, deixa com alguém e fala, vamos sair hoje nós, pelo menos para ir num parque, sentar e conversar. Mas faça isso. E eu pedi 15 dias. Aí ela pegou e falou assim, tá bom, você leva as crianças? Eu falei, meu Deus. E minhas férias? E meus pensamentos? Tá bom, eu levo as crianças. Levei as crianças. Minha mãe já, mulher de oração, nos conheceu, meu pai, vamos orar. Orando. E eu falei para um amigo, eu preciso da sua casa, eu preciso ir para o meio do mato, eu quero ficar sozinho. E meus filhos são muito apegados a mim. Pai, eu quero ficar com o senhor. Eu falei, tá bom, vamos. Levei eles, mas à noite eles dormiam e eu ficava, Deus, eu não quero me separar. Eu não quero me separar, me ajuda, me ajuda. E diante da sociedade, da igreja, a fala da minha mãe, sabe qual era? E você, como é que os irmãos vão pensar? Os irmãos, e o pastor, e os irmãos, e o seu ministério, e você, doente por dentro. Às vezes nós nos preocupamos, esteticamente, mas e nós dentro? Como é que a gente está? E aí, como é que nós estamos? E eu falava, mãe, a senhora está preocupada, porque ela era muito preocupada com o meu ministério. Mãe, eu não estou preocupado, o ministério que vai embora, vai tudo embora. Eu estava exausto, eu estava no pico já estava debaixo do... Na verdade, eu já tinha morrido, eu acho. Nem debaixo do zimbro eu estava. Eu já tinha entregue tudo, eu não estava preocupado mais com nada. E você, os irmãos que já pediram para você orar, falei, mãe, eu não quero saber, eu preciso de cura. E eu fiquei 3 dias no meio do mato e orando, pedindo para Deus. E eu voltei para São Paulo e eu falei, você quer continuar? Quero. Então é o seguinte, a partir de hoje vai ser assim, não estou mandando. Eu quero porque você é capaz. Você, minha esposa, você é capaz. E eu olhava para ela e dizia, você é capaz. Você é capaz, eu te amo, eu conheço você, você pode ser mais do que você é. Ela voltou para a escola, Deus preparou, ela fez faculdade, Deus restaurou o nosso casamento e hoje eu louvo a Deus. Que eu olho para minha esposa e eu amo ela. Amém. Então, mas eu, sabe, hoje não olho mais a panela e não está mais aquele frango. Hoje eu olho para o frango e eu falo, Deus, obrigado. Tem coisas que não adianta você orar e orar só dizer para Deus, Deus, faça, não. Tem coisas que você precisa falar. Tem coisas que você precisa conversar. Tem coisas que você precisa verbalizar. Sabe, você vê potencial na pessoa, mas a pessoa não tem força, e ela eu não consigo. Irmãos, uma pessoa que eu via capacidade, e eu via nela capacidade, eu falo, o Wilson conhece muito bem ela, hoje minha esposa, eu falei para ela, filha, você tem, ela terminou a escola na 5ª série, entrou no EJA, foi para o EJA, depois entrou na faculdade, fez o NIP, terminou a pedagogia, fez o concurso, passou em 2º lugar na Polícia Civil, passou assim, não passou, quer dizer, foi bem pontuada, só não passou por causa de negócio de computação, mas para quem se achava que não sabia nada, foi muito bem na pontuação, e eu falava, tá vendo, você pode ser melhor, hoje eu olho para ela, quando eu chego no sábado assim em casa, eu falo, não acredito, tem bolo em casa. Mas não é só isso, bolo, mas é coisa além, é a pessoa, você ter prazer de voltar para casa, não é a pessoa, sabe, eu olhava para a minha casa, eu falava assim, eu não quero voltar para casa. Eu queria me trabalhar e pagar dívida,
eu quero dizer o seguinte para você: às vezes você precisa parar, porque você não é super-homem. Você às vezes se veste de super-homem. Você precisa ser super-homem. Mas o Senhor nos trouxe nessa manhã para que Ele venha tratar em você, para que você possa ser curado, porque você é feito de carne e osso. Aleluia. Porque Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. E eu preciso encerrar. Anotação a gente faz bastante. Nós precisamos ser curados, nós precisamos. O nosso maior inimigo não é externo, é interno. Anotei aqui, Romanos 8,16, o mesmo Espírito. Olha aqui, isso aqui é forte, aí eu vou partir já para o encerramento. Romanos, o nosso maior inimigo não é externo, ele é interno. Por quê? Aonde que está a maior luta nossa? É aqui. Porque às vezes nós não temos capacidade de falar. Quantas pessoas estão morrendo porque não falam? Tem pessoas que têm facilidade, né? Meu pai, ele tinha uma facilidade, você não vê, falou com isso, você não se consertar, você vai para o inferno, contra a cabeça. Eu já não, irmão. Sabe, irmão, se você for por aqui é melhor. Esse dia eu fui fazer um culto fúnebre, a irmã era crente, mas o marido não sabe se ele se batizou, se ele é espírita, se ele é católico ou se ele é muçulmano, ele não sabe. Eu falei: Senhor, o que eu vou fazer? Aí o Senhor falou: só ora. Eu falei: amém. Senhor, obrigado por essa família. Senhor, toma nas tuas mãos. Obrigado pela vida da irmã Norma, que foi uma bênção. Amém. Pronto. Encerrei o culto fúnebre. Ele ficou olhando só isso. Eu falei: só. Porque se eu vou ferir princípios, então, melhor só orar. Fechou o caixão, enterrou. Ele ficou super feliz, está firme na igreja lá. Pronto. Às vezes uma atitude vale mais do que 1000 palavras. E Deus vai nos ensinando. A teologia ela é boa. Eu fiz. Mas a teologia não vai te ensinar na prática. É o dia a dia vai te ensinar. Então, irmãos, a maior briga nossa é interna. A maior luta nossa. Você olha e fala: meu Deus do céu, é aquilo que eu desejava do meu lado. Aí você vai conhecer, aí você vai saber que a pior coisa da sua vida é aquele cão, é aquela mulher. Você fala: não, Senhor, tem misericórdia. Então, você vê que a briga, aí você fica aquela briga interna. E você vai indo. Irmão, a Bíblia diz: fuja. Não fica esperando: eu vou ver até onde dá, vamos ver a fundura do negócio. Vou ver se eu consigo mesmo. Sabe aquele que vai testando para ver onde que vai a fé? Eu vou ver se eu consigo. Eu vou dar carona hoje. Eu sou crente, estou com Jesus. Irmão, pode vir. Aí a mulher já entra, já cruza a perna. Aí você fala: Jesus, tem misericórdia. Mas amém. Aí o outro dia, Senhor, aí já vem com decote. Aí pronto. Aí o diabo já vai te estudando. E ali, você não pode subir só para me ajudar. Aí, irmão, game over. Então, lute com você mesmo. Peça para Deus. Se você não quiser lutar sozinho, chama o seu pastor na sala pastoral. Fala: pastor, eu quero vomitar aqui, posso? Eu tenho certeza que ele vai te aconselhar, vai te ajudar, como muitos aqui estão de pé. Eu conheço um pastor do Belém, o ano retrasado. Olha a loucura que esse pastor fez. Eu estou contando o testemunho de que eu conheço, tá, irmãos? E olha a loucura, porque não tem um pastor assim. Não, eu tive pastores muito bons. O Wilson sabe disso. Meu pai foi um pastor bom, mesmo sendo muito sincero, sincericídio às vezes, mas foi muito bom. E às vezes, um pastor que eu conheci, ele caiu em pecado com a nora e engravidou a nora. Engravidou a nora e o filho achando que era dele.
que aconteceu? Porque nada fica oculto. E pregador, e a bênção, e uau, a igreja, e tal, homem com responsabilidade. Só que a conta chega, irmãos. A conta chega. E a nora começou a cobrar o sogro. E aí? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Você não vai fazer nada? Você não vai falar nada? E aí, um certo dia, ele falou, não vou falar. Sabe o que ele mandou fazer? Mandou matar ela. É o extremo. Chegou o extremo. Nós, irmãos, nós não nos conhecemos. Então, fuja. Fuja. Porque às vezes nós queremos clarear a água e nós vamos acabar sujando ela cada vez mais. Então a melhor coisa, foge. Você não vai conseguir, foge. Chega para o seu pastor que estamos aqui, que a maioria que é membro dessa igreja, pastor, eu não estou aguentando mais. Eu não estou. Eu tenho certeza que ele vai vir com palavras, os pastores aqui vão vir com palavra para você de sabedoria, vai dizer, mesmo que precisa te trancar, ele vai te trancar e vai falar, ó, nós vamos ficar juntos. Mas ele vai te dar um jeito. Porque quem ama faz isso. E ele pegou e mandou matar a nora. E veio à tona. Perdeu o tão cargo eclesiástico que ele tinha como supremo, para ele era o mais importante, perdeu o cargo eclesiástico, perdeu o direito como advogado, foi preso e está respondendo até hoje. Perdeu a liberdade, perdeu a família e acabou com tudo. Acabou com tudo. E se não for a misericórdia de Deus, pode ir para o inferno. Se não for a misericórdia de Deus. Então, lute para que as coisas não aconteçam, porque depois que acontecer, não adianta que Deus não falou, porque todo dia a palavra é pregada aqui e você ouve. A Bíblia diz que aqueles que ouvem e guardam, ele fica firme, ele não peca. Então, o Salmo 42 diz, porque que está abatido eu ia falar do Espírito. E Romanos diz assim, ó, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quem é que te convence do pecado? É a palavra. A palavra, ela vem através de Deus. Aí desce e fala com você, através do teu Espírito, não é isso? Espírito de Deus fala com o teu Espírito que testifica, eu não vou entrar nessa área tricotômico, não é isso? Testifica da palavra de Deus que somos filhos dele e ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você estiver ouvindo a palavra de Deus e você não estiver sendo testificado no teu espírito, que aí não é o Espírito de Deus, é o teu espírito, alguma coisa está errada. Por quê? Porque vai chegar momentos que você chega aqui na igreja tão abatido, tão tribulado, que o teu espírito vai precisar ouvir. E aí o salmista, ele diz assim, olha no 42, porque está abatido a minha alma? Porque aí não é a palavra de Deus que vai falar com a tua alma, é o Espírito de Deus que vai falar com o teu espírito, mas com a tua alma, quem fala é você. Davi, ele diz, porque está abatido a minha alma. E por que perturbas dentro de mim? Espere em Deus, porque ainda você vai louvar. Aleluia! Espere em Deus, porque ainda você vai louvar. Elias está com a tua alma sangrando, mas o Senhor chama Elias, porque Deus tinha um propósito na vida de Elias. Amém? Não é vergonhoso assumirmos as nossas fraquezas. Não é vergonhoso. Não é vergonhoso, o pastor fraqueja, nós fraquejamos, presbítero, obreiros, irmãos, somos falhos. Tem dias que nós não somos super pai, nem super pastor, não somos super filhos, nós enfraquecemos. Nós chegamos aqui carregados. Nós não somos. Elias comeu pão que não tinha na terra. É tão bom isso. Padaria, o senhor falou uma palavra que meu pai dizia.
A padaria de Jeová é direto. É direto, pão que alimenta a tua alma. E você sai daqui, sabe por quê? 1 Coríntios 10, 3 e 4. Vamos ler. Sabe por quê? O pão que alimenta a tua alma não vai ser o pão que alimentou Elias. Os irmãos podem me ajudar? Amém? O pão que vai te alimentar não é o pão que alimentou Elias. Não vai ser o pão, a água que Elias bebeu. Mas lá em 1 Coríntios 3, 4, eu tinha anotado muita coisa, mas graças a Deus que até aqui o Pai me deu, e eu quero voltar. Mesmo para adorar, eu quero voltar. 1 Coríntios 10. Três e 4. Sabe por quê? O pão que nós comemos hoje é o pão diferenciado. Ele diz assim: e todos que comerem do mesmo manjar espiritual e beberem todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que a seguiam, a pedra era Cristo. Aleluia. Aleluia. E aí João, para nós encerrarmos, maravilhoso também, João capítulo 6. Aleluia. É o pão que alimenta a tua alma. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você chegou aqui, como nós tivemos uma semana, foi relatado dos nossos irmãos, como todos aqui, cansados, fatigados, mas a palavra nos renova. João capítulo 6, 47 ao 51, ele diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná deixa eu tirar o óculos que é melhor. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que aquele que comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém? Glória a Deus. Receba esse pão da padaria de Jeová, que não é amassada por anjo. Moisés se preocupou, mas Senhor, se o Senhor não adianta mandar anjo. Não, eu não quero um anjo, se não for a tua presença. O Senhor está dizendo que não é pão que o anjo vai trazer, é o anjo, é o pão que Jesus, o próprio Cristo, ele já foi crucificado, ele já foi amassado, ele já foi moído, e ele já está entregando para vocês esta noite, nesta manhã. Ele é o pão vivo que desceu do céu, e ele, nesta manhã, coma, aleluia, e beba, porque longa será a tua caminhada. Aleluia. E Elias tinha que cumprir um propósito. Vai, agora volta. Tem muita coisa ainda para você. Não vai achando que você vai morrer, não. Vai e volta. A turbulência é grande, mas vai e volta. Por onde? Outro caminho? Não, é pelo mesmo caminho. O caminho do medo, o caminho da ansiedade, o caminho que você vai passar e vai falar: nossa, eu dormi debaixo daquele zimbro. Nossa, eu passei por ali. O anjo me alimentou, me deu água. Mas e agora? Agora eu estou firme, porque eu comi o pão que desceu do céu. Glória a Deus. Aleluia. Porque e agora? Agora eu sou mais do que vitorioso. Eu sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Por quê? Porque o Senhor é comigo. Mas nós não vamos ter mais aflição? Não, vamos ter. Infelizmente, a Bíblia nos diz assim: Jesus, ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Aleluia. Porque ele venceu. Ele venceu. E certamente
não está escrito, mas pela fé nós vamos vencer também. Aleluia. Amém? Que Deus possa vos abençoar. Podemos cantar? Amém. Vocês me ajudam? Amém. Vamos cantar. Amém. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Glória a Deus. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você diz. Aquieta. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Como é bom estar. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no meu coração pra ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e lançar o teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil,
ouvindo a voz. Me chama pra perto, só se eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Se depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você diz. Aleluia, glória a Deus. Ainda que você esteja passando pelo mar revolto, ainda que você queira se deitar no zimbro, até mesmo pedindo a morte, mas que nesta manhã, por esta palavra, o Senhor dê pão, dê água, que você continue esta jornada, porque o Senhor conta com você. Que o Senhor abençoe os irmãos, os pastores. Muito obrigado por esta oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bênção pura? Glória. Hã? Glória a Deus. Bênção pura não? Glória a Deus. Abra aí, Hebreus 4, 15. Experiências maravilhosas aqui, né? Aleluia. Pastores e jovens. Bênção pela palavra do pastor. Glória a Deus. Deus trouxe para nós experiências pessoais, né? E às vezes a gente pensa que a gente não vai suportar nada. O que está escrito aí? Hebreus 4, 15. O que diz aí? Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se da nossa. Quem é o sumo sacerdote? Jesus. Quem é o sumo sacerdote? Jesus. Jesus. E a segunda parte do versículo? O que diz? Porém, Pelo contrário, ele foi testado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. o termo do Reinaldo leu, testado. Em outras traduções diz que ele foi Tentado. Está tentado. tentado. É, Tá bom. Tentado. Eu tinha 22 anos de idade. O Garzinho tinha 2 aninhos. Não tinha Pâmela, não tinha Tiago ainda. A Estela estava grávida da Pâmela. Na faculdade, eu era um dos diretores do centro acadêmico. Uma faculdade, universidade de economia. Por que eu era lá o líder do centro acadêmico? Porque Deus me chamou para o ministério para pregar, eu tinha 14 anos, então eu tinha facilidade de oratória. Eu era o mais novo na minha classe. Todo mundo que estava fazendo economia tinha lá seus 30 anos, 35 anos, tinha um senhor de quase 48 anos. Eu era o caçula da classe. Então, aquilo chamava a atenção de algumas pessoas e de algumas meninas que estudavam comigo. Conheciam a Estela, porque a Estela de vez em quando ia. Eles foram no meu casamento. Eu tinha 19 anos de idade quando eu casei. Aquela turma que servia comigo foi no meu casamento. Eles me deram, tem até isso hoje lá, na minha casa. Era uma flor de aço inoxidável, lembrança do primeiro ano lá de economia. Eles me deram.
seria hoje, dinheiro de hoje, eles recolheram lá, mais ou menos seriam 5.800 a vaquinha. Deu para me sustentar durante 2 meses, 3 meses de comida em casa. E nós tínhamos no sábado 4 aulas de contabilidade, que era o Álvaro, professor Álvaro. E no sábado que eu casei, as meninas chegaram para ela e falaram: Álvaro, hoje vai ser o casamento do Edgar. E a gente gostaria de sair um pouco mais cedo e tal, porque a gente tem que fazer cabelo, esse negócio, todo mundo vai no casamento e tal. Falou: o casamento do Edgar é hoje? Pode ir embora, está todo mundo embora. As pessoas, 4 aulas. E foi todo mundo no meu casamento. Me deram aquele presente que todo conhecia. E eles viam como eu amava a Esther, de que forma que eu era com ela. Casei no primeiro ano de faculdade. Isto já era o 3º ano de faculdade. Tinha uma menina na sala que a gente estudava junto, muito bonita, bonitona. O esposo dela estava fazendo o 1º ano de contabilidade na mesma universidade que nós. Tinha um dia que nós não tivemos as 2 aulas. E a gente se dava muito bem, todo mundo, eu me dava muito bem com todo mundo na faculdade. E ela chegou para mim e falou assim: Edgar, puxa, eu preciso fazer uma entrevista amanhã e eu não sei o caminho. Então não vamos ter essas 2 aulas agora, essas 2 aulas depois do intervalo? Você não gostaria de me orientar onde é? Porque eu tenho que amanhã fazer para eu chegar lá, fazer o teste e tudo. Eu não quero me atrasar, quero direcionar. Naquela época não tinha o Waze. Tinha aquele guia, mapa do guia, né? Livro, né? Vai na página 7, 7B, vai na 348A, 340, volta na 67B, sabe esse negócio? Pô, era desse tamanho assim. Mas então eu quero ganhar tempo. Você me leva lá? Eu falei: claro, sem problema, sem problema. Né? Eu tinha um Fusca bem quebradaço, né? Aí falou: tudo bem, vou te levar lá, sem problema nenhum. E fui entrando pro meu carro, né? Vamos lá no meu carro. Não, vamos no meu. Vamos no meu carro. E ela tinha um Passat Pointer. Sabe o que significava ter um Passat Pointer naquela época? É você ter um Mercedes GLC 300 hoje, né? Eu devia ganhar bem, eu devia ganhar bem. Tudo bem, vamos trocar. Aí eu vou prestando atenção no caminho, sem problema nenhum, vamos lá, falando das coisas da faculdade e tal, etc. E a fábrica que ela ia, ela lá em Piraporinha, na Volt, ela era secretária executiva, era a função dela. Né? E tá bom, estou indo, tá? Fomos até a porta da Volt, ok? Cheguei lá na porta e falei: aqui, prestou atenção no caminho? Não, sem problema nenhum. Eu já estive aqui hoje. Falei: como assim? Eu já estive aqui hoje. Só que a estrada que era para ir até a Volt era uma fábrica, um restaurantezinho, um motel. Uma fábrica, um restaurantezinho, 2 motel. Ok? E quando ela falou para mim que já tinha ido aquela obra, eu entendi perfeitamente o que ela queria dizer com aquilo. Porque ela enxergava em mim algo que muitas vezes ela não estava vendo no esposo. Ou, pretensiosamente, ela não enxergava. Falei: Regina, o que está acontecendo? Não, porque você é um cara muito legal, eu estou passando problemas no meu casamento, meu marido não me procura, papapá, aquelas conversas fiadas que é. E eu falei: Regina, você está olhando os defeitos do Rubens. O marido dela chamava Rubens. Coincidência, né?
cara legal. O que você não está enxergando nele que para você ter esse sentido? Qual foi a vez que você falou para ele, foi sincera com ele, sobre o teu sentimento? Você já conversou com ele sobre isso? E comecei a falar e comecei a pregar para aquela mulher. Ela começou a chorar dentro do carro dela. A intenção dela era me levar para um motel. Aí, quando nós voltamos de novo para chegar lá no estacionamento da faculdade, para que eu pegasse meu carro, falei, cuida bem da sua família, não perca a sua família. Ela falou para mim assim, poxa, obrigado. Eu não esperava ouvir tudo isso. Obrigado. Obrigado mesmo. E ela estava com uma sainha igualzinha que você falou agora há pouco. Ela falou, porque todas as vezes que eu fiz isso, deu cama. Então, essa tentativa comigo, não foi a primeira vez. Ela era acostumada a fazer isso. Ela já era minha amiga, ela se tornou muito mais a minha amiga. Mas eu dei glória a Deus, porque o Espírito Santo falou com ela e etc. Nós temos que ter força. Ou seja, temos que andar com Deus. Quantas vezes eu já falei para vocês que eu não conheço outra mulher, a não ser Estela, minha esposa. Isso é bom. Isso é um privilégio para mim. O que isso trouxe para a minha vida? A vida de todos os meus filhos que vocês veem junto comigo aí. Glória a Deus. Não é? Então eu vejo a coleta de tudo isso, de ser fiel a Deus em primeiro lugar, depois fiel a minha esposa, ok? Aquilo que você vai colher no futuro. É isso. Ou seja, você vai ver que a tua família, Deus vai abençoar de tal forma por conta da sua fidelidade. Eu sempre coloquei o antídoto Jesus Cristo na minha mente quando se trata de sexo oposto. Ninguém aqui, Deus vai tirar a sexualidade. Ninguém. Ok? Porque nós precisamos da sexualidade para nos motivar a ir com nossas esposas. Concorda comigo? Não tem nenhum boiola aqui, tem? Não tem. Não é? Não tem. Então, essa sensualidade que o Espírito Santo nos promove, para que nós possamos olhar para nossas mulheres, nossas esposas, não mulheres, né? Nossas esposas, e sentir atração por ela, isso vem do Senhor. Deus não vai tirar isso da gente. Ok? Mas cabe a gente dominar em olhar para outra mulher. Satanás tentou várias vezes me atingir nesse lado aí. Porque eu sempre fui bonitão do jeito que eu sou. Charmoso do jeito que eu sou. A liga vai embora, mano. Mas quando se trata de investida de Satanás na vida sexual da gente, eu era representante comercial. Dentro da igreja. Satanás arma. Por quê? Porque ele quer, e outro, essa resistência do nosso comportamento de sensualidade e dizer não, e ser forte, ok? Ser forte. Isso tem toda uma prerrogativa de bênção. Olha Davi. Davi, você tinha que estar lá na guerra, velho. O que você estava fazendo lá naquela sacada do palácio, velho? E também a outra também tem que tomar banho no banheiro, dentro de casa. Ela vai tomar banho dentro da sacada também. Satanás mete o furor na sacada, embaixo da sacada do rei. Você entendeu? E ele vai lá. Sabe? Irmãos, Satanás sempre vai preparar isso. Sempre. Estou numa loja vendendo os meus produtos e a dona da loja estava atendendo uma outra mulher, uma outra representante, e eu estava aguardando, e nisso eu estava precisando
Eu gosto de cintos, né? Então eu estava vendo um cinto, peguei um cinto. Aí fui falar com a gerente da loja. Oi, bonita, grande, alta. Tudo bem, tudo bem. Olha, eu vou levar o cinto, só que eu não estou com dinheiro, né? E eu vou fazer um cheque. Ela falou, não, sem problema, pode fazer. Peguei e fiz o cheque. E naquela época, quando a gente fazia o cheque, eu virava e colocava o telefone celular, né? O telefone atrás. Aí ela falou, esse é seu telefone? Eu falei, era isso que eu precisava. Eu falei, me devolve o cheque aqui, rapidinho. Aí eu peguei e coloquei o telefone de casa. Coloquei o telefone de casa. Falei, ó, esse aqui é o teu telefone da minha casa. Se tiver um problema com o cheque, tudo, você liga. Minha esposa está lá todo o tempo. Você fala com ela e a gente resolve o problema do cheque. Deu no meio, pastor. Hã? Deu no meio, né? Mas se eu prolongo o negócio? Mas por que você precisa do meu telefone? Eu estou aqui. Ou seja, cabe nós dominarmos. Caim, fala assim, ó. O pecado está batendo a tua porta. E Deus fala para ele, cabe tu dominar. Não é isso? A gente sabe. Ninguém é bobinho aqui. Hã? É não? Tem algum bobinho aqui não? Tem algum ingênuo aqui não? Ainda mais tratando de sexo oposto? Não, ninguém é bobinho. E não pensa que você é um Brad Pitt. Satanás não está olhando para a sua beleza, ele está olhando para destruir a sua vida. Não é isso? Cabe tudo dominar. Coloque o anticristo, o antivírus, chamado Jesus Cristo, na sua mente. Você não vai cair nessa. Amém? O resultado que eu posso dizer depois de 47 anos junto com a minha esposa é olhar atrás e ver como Deus abençoou toda a família em função de fidelidade a Ele. Glória a Deus. Isso vale a pena. Não é? Isso vale a pena. Eu não poderia dar esse testemunho há 40 anos atrás, isso aconteceu há 40 anos atrás na minha vida. Mas depois de 40 anos futuros, aí sim a gente vê como valeu a pena ser fiel a Deus. Por amor dele. E por amor à família também. Quantas vezes eu viajava sozinho para esse mundo afora, chegava nos hotéis, né? Sozinho, e de repente, na hora do check-in e tal, senhor, tudo bem? Tudo bem? E tem sempre um descarado de um atendente. Senhor, vai precisar de companhia? É impressionante, amados, como Satanás, você está lá, milhões de quilômetros de diferença. Eu falei, não, eu já estou acompanhado. Oh, desculpa, senhor, desculpa, senhor. Mas ela estava aqui, mas eu estava longe. Mas Deus estava comigo. O duro não é você falar, não vou perder essa oportunidade. É duro chegar em casa e olhar na cara da esposa depois. Hã? Oi, amor, eu estava morrendo de saudade de você. É mesmo? E Satanás quer que você tenta de qualquer forma levar a gente em umas situações como essa. Mas quando você chega em casa vitorioso, e fala, meu bem, estava com saudade de você. Que bênção. Isto é bênção. E Deus coloca sobre a sua vida bênção. Sucesso. Família abençoada. Filhos abençoados. E a gente tem que tomar cuidado. Como líderes, como pais. Mano, pensa numa vitória. Só de barulho de macho. No terceiro, no sétimo dia, 7 voltas. E depois todo mundo sem arma nenhuma. Jericó para baixo. Uau!
Uau, que Deus é esse, mano? Beleza? Josué? Sim. A próxima cidade aí é Santana de Parnaíba. Vai Santana de Parnaíba, né? Pega lá, amor de Deus. Leva 3 mil homens só lá. Né? 3 mil homenzinhos. Não precisa levar exército todo, não. Foram derrotados. Como? Vocês perderam para a Guarda Municipal de Santana de Paraíba, com 17, com 120 homens só? Vocês estavam em 3 mil, o que está acontecendo? Deus, por que nós fomos derrotados por aí? Exércitozinho desse tamanho. Falei para vocês não pegarem nada. Nada de despojo de Jericó. Nada. Quem pegou? Vai, faz o levantamento aí. Alguém desobedeceu. Caiu em quem? Em Acã. Certo? Pegou um jarrinho, foi lá na tenda dele. Camuflou. Ninguém viu nada. Daqui uns 4, 5 anos vou fazer uns trocos com isso aí. Garantir a minha aposentadoria, né? Mas Deus tinha falado para não pegar nada de Jericó. Deus revela nada que você faz no oculto que não seja revelado, diz a palavra do Senhor. O Senhor falou, Acã, certo? O Acã que roubou, não foi? Acã que desobedeceu, não foi? Manda Acã lá para fora da terra de apedreja ela e mata ele. Foi isso que aconteceu? Foi só Acã que foi morto? Hã? Mulher? Filhos. Mas os filhos, a mulher não roubou. Foi Acã que deu uma de Lula lá. Morreu ele, mulher e os filhos. O que significa isso? Que o pecado de um líder leva todos a família para o prejuízo. Hã? A Marisa já foi, essa Janja daqui a pouco vai também. Vai morrer, não vai ficar para semente, né? Não sei quando. Mas... Deu para entender? O pecado de um leva todos ao prejuízo. Então, é o que Deus falou, usando o pastor Luciano, nós tomarmos cuidado quanto ao nosso erro. Podemos destruir a nossa família por nossa culpa, porque nós somos o sacerdote, nós somos os líderes. Amém, amados? Amém. Eu queria fazer esse encerramento para testemunhar que vale a pena. Glória a Deus. E é possível. Eu não sou boiola, não. Naquela época, com 22 anos, subia na parede, velho. Hoje nem tanto, mestre. Hoje nem tanto, com 62 anos. Eu não vou falar. Amém, amados? Seja forte em tudo. Deixa Deus agir.